Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Amém? Você pode levantar a sua Bíblia aqui, crente? Não é o seu celular, tá? A sua Bíblia. Aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia no celular é aplicativo. A Bíblia no livro é o livro de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero encorajar você a mais um passo, né? Eu já estou tirando você do celular para trazer a sua Bíblia. Agora eu quero te encorajar a mais um passo, a você ter um caderno de anotação, para você anotar os textos bíblicos, anotar o que o Senhor está falando com você durante a mensagem. Eu disse a vocês que eu leio a Bíblia com um caderno de anotação do lado. À medida que eu vou lendo a Bíblia, eu creio que Deus fala comigo. Você crê quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você? É a voz de Deus aberta, irmãos. Então nós podemos abrir a Bíblia e ler como a voz de Deus falando ao nosso coração. E é sempre muito bom você registrar isso, né? Através de um caderno de anotação. Nossa, eu nunca tinha lido esse texto. E aquilo saltar na sua alma, trazer vida, você vai anotar. Eu anoto o dia, eu anoto hora. Você pegar os meus caderninhos de anotação, você vai ver ali. E olha que interessante, muitas mensagens saem de leituras simples, devocionais. Uma vez o Senhor falou muito claro comigo, para que eu não lisse mais a Bíblia só para pregar, mas para que Ele pudesse falar ao meu coração. Então quando você vai com essa fome, você vai ter a resposta de Deus. E eu quero poder deixar essa mensagem antes de nós iniciarmos a série de Atos dos Apóstolos, que vai começar em fevereiro. Tem uma mensagem que eu acredito que essa é uma das mensagens mais importantes que eu vou ministrar aqui na igreja, que é retornando à sensibilidade espiritual. Eu vou precisar que você dê toda a sua atenção, toda a sua piedade e devoção à luz do texto bíblico. E eu tenho certeza no meu coração e no espírito de que Deus vai falar profundamente com vocês. Você crê nisso? Antes de abrirmos o texto bíblico, eu me esqueci. Eu queria que os apacentadores viessem aqui. Eu dei o recado, eu quero orar por vocês. Os irmãos que estão à frente das casas, podem vir aqui. Quem está aqui, eu não sei quem que... O Ziel está aí, tá, o Fernando, tem alguns irmãos que vão vir à noite. Sim, fica aqui de frente comigo. A igreja vai, vocês podem estender as suas mãos. Esses irmãos estão à frente das casas. Vem cá, Márcio, também. Esses irmãos estão à frente das casas, estão abrindo a casa ou visitando outras casas para apacentar os irmãos, para fazer as reuniões de oração, de leitura bíblica. Nós queremos abençoar esses irmãos. Pai, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, do Ziel, da Pri, Senhor, do Fernando, do Fábio, da Leile, Senhor, da Márcia. Nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor dê a eles destreza, que o Senhor dê a eles sabedoria, conhecimento de Deus, amor e compaixão no coração para alcançar as vidas, que o Senhor venha fortalecê-los, ó Deus, aonde eles estiverem, que o Senhor os livre do mal e dê a eles, ó Deus, uma missão abençoada, ungida e cheia do Espírito Santo. Nós os abençoamos em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, glória a Deus. Podemos aplaudir Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus. Nós vamos ter uma reunião hoje à tarde, lembrando os irmãos, nós vamos ter essa reunião e nós vamos orar, mas eu penso que é importante nós como igreja intercedermos para esses irmãos que se colocam à disposição da obra de Deus. Então, retornando à sensibilidade espiritual, queria que você abrisse comigo 2 Samuel, capítulo de número 11, nós vamos ler a partir do versículo 1, 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 1, glória a Deus. Ontem, quando eu estava estudando sobre esse texto, fazendo a última revisão do texto, e eu fiquei bravo com Davi, porque o que ele faz aqui é um negócio absurdo, mas Deus tem para nos ensinar muitas coisas aqui. Você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração? Amém? De verdade? Você crê? Então, 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 1, diz assim:
E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu numa tarde, Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Você pode deixar sua Bíblia aberta, fechar os seus olhos, pedir para que o Senhor fale com você esta manhã. Pai, nós pedimos no nome de Jesus, com que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração, e que a palavra que é vida, que é a água viva, possa, Senhor, ministrar as nossas vidas e trazer muito fruto, possa haver frutificação, possa haver a transformação, que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito de poder, de revelação, possa ser derramado sobre o coração do Teu povo enquanto pregamos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Retornando à sensibilidade espiritual, de acordo com psicólogos e neurocientistas, a nossa percepção subjetiva de tempo mudou drasticamente após o ano 2000. E mudou ainda mais após 2020. Não porque a vida acelerou, a gente pensa que a vida acelerou, mas não é isso. Mas impulsionada principalmente pela tecnologia, sobrecarregada das informações, a mudança do estilo de vida, o nosso cérebro mudou, irmãos. O nosso cérebro mudou de 2000 e 2020 para cá, pós-pandemia. Embora o tempo cronológico, que é o do nosso relógio, continua o mesmo, a forma como o cérebro processa a passagem do tempo foi alterada. Ele parou, o nosso cérebro parou de registrar a vida corretamente. Isso é o que dizem psicólogos e neurocientistas. Então, o que a gente pode dizer? A insensibilidade do nosso corpo está presente hoje na nossa vida mais do que a gente imagina. A insensibilidade do corpo e da alma traz danos, certamente. Mas a insensibilidade espiritual toca a eternidade. Portanto, o Senhor está aqui esta manhã para poder retornar a tua sensibilidade espiritual. Se alguém crê, pode dizer amém. E eu vou mostrar dentro da palavra de Deus o quanto estamos em um momento de insensibilidade espiritual e precisamos retornar. O texto que nós acabamos de ler é um texto que nós precisamos olhar assim com um coração mais sensível, os ouvidos mais atentos. Estava tudo bem na vida de Davi, ele estava vivendo o melhor momento do seu reinado. Davi havia vencido inimigos importantes, conquistado muitas coisas. Davi era um rei que estava livre para viver a vida do jeito que ele queria. O texto que nós lemos, 2 Samuel 11:1, nós estamos exatamente na primavera. A primavera onde a colheita era abundante, aonde os cereais eram uma fartura naquele tempo. Meados de abril e maio. Davi estava vivendo o seu momento de tranquilidade. Israel fazia guerras, mas ele era um guerreiro nato, estrategista nato, ele apenas administrava essas guerras. E os reis iam à guerra nesse tempo, porque era um tempo de conquista, era um tempo de batalhas. Porém, a liberdade de Davi de fazer tudo como queria, mostra para nós que há um perigo nisso. Quando ele era perseguido por Saul, Davi não podia ficar em um lugar mais do que 1 ou 2 dias. Saul chegava e ele tinha que fugir. Davi passou um período da sua vida tendo que fazer decisões ou tomar decisões, ter escolhas das quais ele não queria. Mas aqui ele está diante de uma situação que ele
pode fazer o que quiser. Ele é o rei de Israel. Ele é o grande rei de Israel. Quando nós precisamos contar as moedas, irmãos, nós sempre lembramos de Deus. Mas quando nós não precisamos mais contá-las, talvez nós esquecemos. Davi tinha muita gente envolvida no seu reino, muita gente. O que ele quisesse, ele podia pedir, que lá estaria disponível para ele. Davi poderia fazer, não só querer ou ter, mas fazer o que ele quisesse. A insensibilidade espiritual, irmãos, nasce na vida tranquila. Nasce na vida tranquila a insensibilidade espiritual. Você se lembra de quando você passou por momentos difíceis, ou se você está passando por momentos difíceis, o quanto você orou? O quanto você teve que orar, chorar diante de Deus por pecados descobertos, por situações financeiras que te afligiu, e você teve que vir diante de Deus e colocar a sua vida, e fazer propósito, e fazer atos, e fazer campanhas de oração. Mas a vida tranquila traz um perigo para a espiritualidade. Então, quando a insensibilidade domina, nós pensamos que nós podemos fazer tudo e ver tudo. Davi está, de fato, irmãos, nós não podemos negar isso, ele está em um momento de insensibilidade espiritual. E eu vou te mostrar isso. A insensibilidade espiritual de Davi faz com que a hora que os reis deveriam ir para a guerra, era um momento de guerra, era um momento de gerenciar aquilo que havia conquistado. Ele manda Joabe, que era o seu grande capitão do exército. Ele fala: Joabe, vai e faça a guerra contra os filhos de Amon, eu vou ficar aqui no palácio. Davi acorda à tarde, irmãos. Ele tira a soneca da tarde e sai no seu terraço e começa a pensar na vida e olhar para as coisas, e ele vê Batseba tomando banho da sacada do seu palácio. E o que ele mostra para nós? Eu posso ter tudo, eu posso fazer tudo, eu sou o rei de Israel, afinal. E ele se coloca nessa posição, e essa posição é tão perigosa, porque essa posição geralmente não olha para o alto, mas quando nós não olhamos para o alto, nós vamos ter que olhar para baixo, nos dobrando em humilhação diante do Deus Todo-Poderoso que está no alto. Então, esse é o rei de Israel, mostrando para nós que ele está completamente insensível àquilo que Deus está fazendo agora na vida dele. O que Deus fez, nós vamos ver um Davi glorioso, cheio de Deus, mas aqui vemos um Davi insensível, aonde numa tarde ele se levanta do seu leito, imagina, se espreguiça, né? Talvez já tinha tido um bom almoço, e vai se colocar ao léu, se colocar a uma situação de que o que acontecer, aconteceu. Ele não vai à guerra, ele fica de fora daquilo que ele deveria estar. E o texto bíblico diz que ele vê o que ele não precisava ver, mas como ele é o rei, ele quer ver, e aquilo faz com que a concupiscência do seu coração deseje. E aqui nós acabamos de ler o texto, e o interessante é que se a Bíblia não contasse isso para nós, nós nunca iríamos saber. Você percebe que a Bíblia de fato ela é um farolete, a Bíblia é uma luz, a Bíblia é uma denúncia para o pecado humano, porque se a Bíblia não conta, e tudo tivesse dado certo para Davi se encontrar com Batseba, dar um jeito em Urias, tudo ficaria muito bem, e a insensibilidade de Davi continuava dominando a sua vida, e talvez nós veríamos um rei mais caído do que o rei que nós vimos ascender ao trono. Deus nos deu quantos sentidos, irmãos? Vocês se lembram? Quantos sentidos Deus nos deu? 5 sentidos Deus nos deu: visão, audição, olfato, paladar e tato. Deus nos deu 5 sentidos, para que nós não viéssemos ser insensíveis à vida humana. Mas a ciência moderna, eu não sei se você se sabe, mas eu tenho conhecimento, a ciência moderna fala em 9 a 20 sentidos atualmente. Como assim? A ciência moderna chama a temperatura, a sensação de temperatura também de sentido, a dor, o equilíbrio,
o tempo e a orientação espacial, a ciência moderna vai chamar de sentidos também, e vai superar o número de 5 que nós entendemos que Deus fez para nós. Mas aqui, nós podemos olhar para o texto bíblico e entender uma coisa: existe sim um sexto sentido. A gente vê isso nos filmes, a gente vê isso nos comentários, a gente vê isso na psicologia, alguns comentaristas neurocientistas, mas você acredita que existe um sexto sentido? Alguém aqui tem dúvida? Nós acreditamos que temos um sexto sentido, porque horas, como você diz que a presença de Deus está aqui, se você não viu? Talvez você pode ter sentido, mas os teus sentidos naturais podem não ser todos envolvidos. Você não cheirou, você não tocou, você não ouviu, mas você diz, a presença de Deus está aqui. Então nós podemos dizer, há de fato um sexto sentido que está ligado ao nosso espírito. Então, dito isso, a Bíblia aponta também 3 sentidos que nós podemos dizer que estão distribuídos esses sentidos, que é a 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, o texto bíblico que diz que nós devemos preservar o corpo, a alma, o espírito, em santificação, até o dia glorioso da vinda do nosso Senhor. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você, há sentidos no teu corpo, há sentidos na tua alma, e há sentidos no teu espírito. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados. O Senhor está dizendo essa manhã, o seu corpo precisa ser conservado. Sim, você talvez está fazendo uma academia, você talvez está correndo, alguém diz amém aqui, irmãos? Está cuidando do seu corpo, quer se alimentar bem, em uma era onde todo mundo quer longevidade, estão cuidando do corpo, mas eu quero te dizer, você precisa cuidar da sua alma também. A Bíblia diz isso, conserva a tua alma irrepreensível. Mas aqui eu não quero falar da tua alma, eu quero falar do teu espírito, da onde Deus fala, da onde a sua sensibilidade faz com que você reconheça as coisas de Deus, os princípios do Senhor, a voz do Espírito. A Bíblia diz que seja conservado plenamente irrepreensível. O que é irrepreensível? Significa sem repreensão, significa é pleno, está no pleno funcionamento, não precisa de alguém dizer, olha, não está funcionando o sentido do teu espírito. A Bíblia diz, conserva. Tem crente que está mais conservando o corpo do que o espírito, pensando talvez que o corpo vai durar para a eternidade. Esse corpo não, irmãos, mas haverá um corpo glorioso. Aleluia, a Bíblia diz isso, haverá um corpo glorioso, esse sim vai durar toda a eternidade, um corpo glorioso como o do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas esse corpo aqui, irmãos, você deve conservar, claro que sim, a Bíblia diz, nós lemos, mas não em detrimento do espírito e da alma, não deixar o espírito e a alma. Há pessoas que acordam muito cedo, e aqui eu não quero fazer uma crítica a você, meus irmãos, que correm, que vão à academia, mas acorda muito cedo apenas para isso. Será que não pode incluir nisso a conservação da alma e do espírito? Então, nós olhamos para essa história de Davi, irmãos, e ela deve nos assustar, a ponto de que nós venhamos nos dobrar e dizer, Senhor, traga de volta a minha sensibilidade espiritual. Acompanhe comigo no capítulo de número 11, versículo de número 1 novamente, vamos ler novamente. O texto diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra. A Bíblia está dizendo, não era para Davi estar neste lugar, ele fica de fora daquilo que era o seu ofício. Enviou Davi a Joabe com os seus servos e todo Israel, todo o exército estava na guerra. Davi, por que você não foi? Por que você não se envolveu, Davi, com a guerra? O texto termina dizendo, vamos lá para o final, porém Davi ficou em Jerusalém. Há problema ficar em Jerusalém? Não, é bom ficar em Jerusalém, mas quando isso está acontecendo fora do tempo,
Eu enxergo um homem insensível à espiritualidade, aquilo que é o ofício dele. Então o que nós apresentamos? Nós entendemos, Davi entra no campo da insensibilidade, quando ele fica de fora do ambiente e ofício que Deus se revelou a ele. Como assim? Você se lembra do Davi com 16 para 17 anos? Davi, o pequenino Davi que derrotou Golias, não foi na guerra que Deus se revelou a ele? Você se lembra disso? Foi na guerra que Deus se revelou a ele. Foi na guerra, foi lutando também com o leão, com o urso. Foi lutando contra Golias, que ele disse para os seus irmãos israelitas, ele disse: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi estava dizendo: Deus se revelou para mim nas batalhas, mas agora eu estou ficando de fora. Por que, Davi, você está ficando de fora? Nós vamos dizer, porque você está se tornando um homem insensível às coisas de Deus. Você se lembra quando você fez de tudo para estar no acampamento, para estar num encontro de oração? Você se lembra, alguém se lembra aqui aonde Deus se revelou a você pela primeira vez? Você se lembra disso? Não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Só que nós estamos em dias que estamos ficando de fora desse ambiente, deste ofício, aonde Deus se revelou a nós. Quando estar na mesa da comunhão era uma prioridade. Quando estar em uma casa de oração, aonde a Bíblia é compartilhada, era uma prioridade, mas estamos ficando de fora. Você se lembra? Você se lembra quando não havia questionamentos teológicos? Você entrava numa reunião de culto e você não ficava calculando coisas teológicas. Não estou aqui retirando isso, mas você não tinha isso. A sua sensibilidade era extremamente espiritual, a ponto: Deus está aqui. Se Deus está aqui, eu estou adorando. Se o Senhor está aqui, eu estou reverenciando. Se o Senhor está aqui, eu estou dizendo amém. Você se lembra quando os questionamentos teológicos, litúrgicos ou denominacionais não perturbavam a tua alma? Apenas o desejo de estar no movimento de Deus. Davi venceu todas as guerras que ele foi. Todas as guerras que Davi foi, ele venceu todas. A que ele perdeu foi aquela que ele não foi. Aquela que ele não foi a guerra que ele perdeu. E por quê? Porque ele quis ficar de fora. A sua insensibilidade espiritual fez com que ele perdesse a guerra, a primeira guerra, e talvez a guerra mais importante que ele poderia ter vencido. Quem não valoriza não vai buscar. Quem hoje não está buscando a Deus, quem hoje não está buscando a sua palavra, quem hoje está insensível à voz de Deus, eu disse aqui, irmãos, a Bíblia é a voz de Deus. Você crê nisso? A Bíblia é a voz de Deus. E quem não busca, não valoriza. Mateus capítulo de número 6, versículo 21, diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde está o seu tesouro, vai estar seu coração, vai estar seu exercício de sacrifício, de entrega, de prioridade, de valor. Quando há apelo aqui nesta casa, você se esquiva, diz: não é para mim, é para o irmão. Ou você diz: sim, é o meu lugar. Eu contei uma vez que eu e o pastor Fábio, nós fomos em uma conferência em Sumaré. Já vai fazer uns 2 anos, né, Fábio? Uns 2 anos atrás, nós estávamos nessa conferência. E um pastor argentino ministrava lá, e ele, irmãos, e ele não terminava essa pregação. Não é porque eu queria que ele parasse de pregar, e eu queria almoçar. Não, eu queria que ele terminasse a pregação, porque eu queria me jogar lá na frente. Eu queria me jogar lá na frente, porque ele estava sendo tão cirúrgico na mensagem. Ele pregava Êxodo capítulo de número 1, e aquela mensagem estava sendo tão cirúrgica na minha alma, remetendo a coisas da minha vida com o meu pai. O Fábio vai se lembrar disso. Que eu ficava assim: ele não vai terminar, ele não vai chamar a gente para orar na frente.
Eu nem vi a hora que ele terminou. Eu só vi a hora que eu fui correndo, irmãos, fui a passos largos e me joguei lá na frente. E dizia: Deus, Senhor, faça essa obra que está sendo pregada na minha vida. Eu preciso do que está sendo pregado, do que está sendo dito, aconteça na minha vida. Essa sensibilidade espiritual precisa alcançar a nossa alma, a ponto que você diga: esse lugar é meu. Aí você pensa: eu tenho vergonha. Eu não tenho vergonha, irmãos. Diante de Deus nós temos que ser sem vergonha. A mulher que teve vergonha de Davi, quando esse celebrava ao Senhor, dançando pela arca do Senhor ter voltada, a Bíblia diz que ela ficou estéril. Aqueles que são insensíveis em relação ao que Deus está fazendo, a esterilidade está na tua porta. A Bíblia diz isso. Mical não teve mais filho, ficou estéril. Aliás, ela não teve filho. O texto diz que a esterilidade a tocou, porque ela olhou para Davi igual um doido, o rei de Israel, dançando. Para que isso? Ela olhou da sacada. Irmãos, alguns de nós queremos ficar de fora de coisas que Deus está fazendo, porque você considera mais seguro. Você quer evitar as dores. As dores ficaram gravadas com tanta força, com mais força do que a beleza da comunhão. Será que nós estamos... Isso é insensibilidade espiritual perdida. Eu não quero participar porque vou envolver ali com alguns irmãos e não dá não. As dores ficaram gravadas mais forte do que a beleza da comunhão. Deixa eu dizer uma coisa. Davi, ele ficou de fora da guerra. Amém? Vocês estão comigo nisso? Ele ficou de fora da guerra por insensibilidade espiritual. Mas se nós voltarmos um pouco mais, 1 Crônicas, capítulo de número 12, versículo de número 2, a gente dá um mistério da parte do texto bíblico. Com que Davi derrotou Golias? Alguém lembra aqui? Qual era a arma? A funda. A funda era uma arma de guerra, assim como a flecha, assim como a espada, assim como o escudo. A funda era uma arma de guerra. 1 Crônicas, vou precisar que nós agilize aí, 1 Crônicas 12, 2. A funda era uma arma de guerra. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Saul era muito mais habilidoso em manusear a funda do que Davi. Olha só, o texto de 1 Crônicas 12, 2 diz assim: estavam armados de arco, usavam tanto a mão direita como a mão esquerda em atirar pedras, ou seja, usar a funda, e em atirar flechas com arco, e eram dos irmãos de Saul, os benjamitas. Sabe o que o texto bíblico está dizendo? Quem sabia usar melhor a funda não era Davi, era Saul. Sendo Golias um guerreiro que você não poderia se aproximar dele, a estratégia era acertar ele de longe, derrubá-lo. Foi o que Davi fez. E depois Davi não matou ele com a funda, mata ele com a espada, cortando-lhe a cabeça. Essa era a estratégia de vitória contra Golias. E quem tinha a estratégia? Saul. Quem era capacitado em agir com a funda? Saul. Mas quem estava insensível a esse momento? Saul. E quem estava completamente sensível a Deus naquele momento e disse: eu não fico de fora dessa guerra, eu vou. Sabe por quê? Deus não está com os capacitados, mas Ele está com quem tem coragem e fé para ficar no lugar e não sair fora desse lugar. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E aí nós olhamos para isso e nós entendemos: esse Davi ficou de fora em um outro momento, e ele não quis ficar de fora, mesmo não sendo tão capacitado quanto Saul. Irmãos, vocês conhecem a história que nós contamos alguns dias aqui sobre o prédio novo que estamos já nos preparativos para nos mudarmos. Deixa eu contar uma história para você. Em 14 de janeiro do ano passado,
Foi a primeira mensagem que eu mandei para os donos daquele prédio. E elas me disseram exatamente assim. Eu falei, estou pensando em alugarmos. Estamos pensando em alugar esse lugar para uma igreja. Há alguma objeção? Ela disse, infelizmente, nós já fizemos locações para igrejas. E como nós tivemos problema, as locações para igrejas não estão autorizadas nesse momento. Eu disse, lamentável, né, que vocês tiveram problema com pessoas desonestas. E ela falou, sim. Porém, ela voltou dizendo, olha, foi autorizado. Depois ela me contou que ela veio aqui, ela procurou saber do nosso contrato, quanto tempo a gente estava no lugar. E ela pegou e disse assim, agora foi autorizado. Vamos conversar. Eu falei, é mesmo? Tá, então tá bom. Isso foi eu mandei a mensagem em 14 de janeiro, em 17 de fevereiro ela entrou em contato. Aí, foi quando eu apresentei as coisas que nós precisávamos fazer ali. Eu mandei a mensagem, falei, nós precisamos fazer isso, aquilo outro. Ela disse, não, a proprietária disse que não faz nada disso, porque ali é um barracão e nós não vamos mudar nada da estética do barracão. Então assim, eu acho que não vai dar certo. Isso em janeiro, eu falei, tudo bem, estão certa, está certo disso. Fiz igual o Silvio Santos, né? Está certo disso. A última, né? O passo repassa. Está certo disso. Ela, tá bem, estou certo. Tá bom. Deus vai te perturbar, né? E aí, irmãos, eu fiquei orando e passava ali e alguns irmãos falavam, pastor, você viu ali? E eu, no meu coração, no íntimo da minha alma, eu pensava, meu Deus, ali tem que ser o lugar. Que lugar? Para onde iremos, Senhor? Né? Para onde iremos? E passava e via, e a placa alugada. Eu falei, vocês vão sofrer agora, né? Vocês vão sofrer, aquilo que é de Deus, né? E aí, irmãos, eu mandei uma outra mensagem, 5 meses depois, dia 30 de junho de 25, a última conversa foi em janeiro, 30 de junho de 25, eu retorno, mas eu retorno com coragem e fé, irmãos. Amém? Com coragem e fé. E aí, irmãos, sem conversar com ninguém, falar com vocês assim, falar, gente, vocês estão comigo, vocês vão colocar dinheiro, vamos lá. Eu falei assim, e se a gente fizer isso? Se a gente fizer a frente, se a gente fizer as coisas, tal. Eu falei, depois todo mundo vai ter que me acompanhar. E eu falei, se você nos autorizar a fazer, e aí? Beleza? Ela falou, vou levar para o pessoal. Levou para o pessoal lá, para a proprietária, e ela disse assim, olha, ok, está autorizado, se vocês fizerem, está autorizado. E aí eu falei, e agora, como não vamos fazer, né? Como não vamos fazer, né? Tem coisas que você tem que estar no lugar, amém? Você tem que, de fato, a sensibilidade espiritual nos ensina que Davi ficou de fora, mas nós temos que ir, irmãos. Nós temos que nos apresentar. A sensibilidade espiritual e a voz de Deus para o teu coração hoje se apresente, não fique de fora. Esteja presente. Davi, quando ele vê Golias, e esse Davi aqui nós lamentavelmente não vemos aqui no texto de 2 Samuel 11, ele se apresentou, ele disse, eu vou. E aí eu falei assim, eu posso ir no escritório? Pode. O que eu pensei comigo? Quem sabe ela não me vendo, não me conhecendo, alguma coisa não muda. A hora que eu entrei no escritório, a hora que ela me viu, ela falou assim, você, quase que eu vi assim, né? Você. E ela me reconheceu. Eu atendi ela no cartório, fiz serviço para ela. Falei, dona Heloísa, tudo bem? Aí sentamos, conversamos. Ela falou assim, afinal, o que é que vocês precisam? Eu relatei tudo novamente. Quanto que custa? Eu falei, uns 150 mil. Ela falou, Ela falou assim, tá bom. Se a gente fizer, como é que fica? Eu falei, se vocês fizerem, fica bonito, muito bonito, né? Muito bonito. Fica belo demais. E ela falou, irmãos, ela falou assim, tá bom, a gente faz o básico, depois o que for da atividade de vocês, aí vocês fazem. Eu falei, glória ao nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus por isso. Aleluia. Por que eu estou contando isso? Porque talvez a falta de sensibilidade espiritual me tiraria de fora desse ambiente, desse lugar onde eu deveria pisar. Davi ficou de fora, irmãos, do que você está ficando de fora? Que Deus quer te dar?
Você precisa entender uma coisa: a sensibilidade precisa retornar à tua vida hoje, para que você não fique de fora daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você cantou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que Deus te chama para estar no lugar. Ele diz: não fica de fora, não deixa de se envolver, porque o texto diz que Davi ficou de fora. Nós voltamos aqui no texto, no capítulo de número 11, irmãos, o versículo de número 6, o texto diz que Davi, quando recebe essa triste notícia, que Batseba estava grávida, Davi era o bichão mesmo, né? Um momento já engravidou. Está repreendido, irmãos. Repreendido o pecado, repreendido tudo aqui na vida de Davi. O texto diz que então Davi mandou chamar Joabe. Ele chamou o seu capitão do exército. Ele tinha uma estratégia maligna. Por que essa estratégia maligna? Porque estava insensível espiritualmente. O texto diz que ele disse assim para Joabe: envia para mim Urias, o marido da Betseba, envia para mim ele. E Urias chega como um humilde servo, um guerreiro, um soldado de Israel, submisso ao rei. E o rei pergunta para ele e fala assim: ô Urias, como é que está a guerra? E Urias relata para ele como estava a guerra, como estava o povo. E ele disse assim: Urias, faz o seguinte, homem de guerra, desce na tua casa, lava teus pés. E deu-lhe um presente. O texto diz, olha lá, versículo de número 8, diz que ele deu a ele um presente. E esse presente era uma porção de comida. Davi deu para ele pão, deu para ele carne, deu para ele vinho. Falou assim: ele vai ter um momento maravilhoso na sua casa, e vai ter um momento íntimo com a sua mulher. Davi deu presente para Urias, o texto diz. E o texto diz que Urias não foi para casa. Ele pegou os presentes, sentou na porta da casa real e dormiu com outros soldados que vigiavam a casa da porta real. Fizeram saber isso a Davi, o texto diz. E Davi foi ele mesmo falar com Urias: por que você não desceu para sua casa? E a espiritualidade de Urias, ela confronta Davi, porque o texto diz assim, que Davi disse para ele assim: você não vem de uma jornada, você não vem de uma guerra, desce para tua casa, vai lá, descansa, você é um guerreiro. E Urias diz assim para ele: não, a arca do Senhor, olha o que ele diz, ele diz: a presença do Senhor está em tendas, lá no meio da guerra, e eu não posso ir para minha casa com a arca do Senhor em tendas, eu não posso ir para minha casa com o capitão do exército, o meu senhor Joabe, acampados no campo, eles estão dormindo no campo, e eu vou dormir na minha casa? Ele diz: não hei de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher. Pela tua vida, rei, pela tua alma, não farei tal coisa. Aí Davi olhou e falou assim: os planos agora estão, como que eu vou esconder esse pecado? A insensibilidade espiritual de Davi está levando para um outro abismo. A Bíblia diz assim em Salmo: um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo, e isso que está acontecendo com Davi. Aí Davi pensa: o que eu vou fazer? Ele fala assim: então faz o seguinte, fica aqui, demora aqui. E ele fica 2 dias ali. E Davi tem um outro plano maligno, falou assim: eu vou embebedar esse rapaz, vou encher ele de alegria, e vou empurrar ele para a casa dele, para ele encontrar a esposa dele. O texto diz que Davi convidou Urias. Urias humildemente aceita o convite do rei. O texto não diz que ele questiona: por que o rei está fazendo isso comigo? O texto diz no versículo 13 que Davi convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Imagina, Urias já tinha tomado muito, mais uma, Urias. Não, meu rei, mais uma, Urias. Fica prontinho para tua esposa, ela te aguarda. Que nível de manipulação do rei de Israel, insensível ao extremo aos princípios de Deus. O texto diz que ele o embebedou,
No versículo de número 13 diz que à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu para casa. Ele não desceu para casa. E aí Davi começa a revelar para nós uma outra coisa. A espiritualidade de Urias refletia como um espelho para ele. E ele pensava: eu preciso tirar esse cara da minha frente. A espiritualidade dele me incomoda. A espiritualidade dele faz com que a minha sensibilidade seja atacada. Davi não via o que estava fazendo. Irmãos, sabe uma coisa? Alguém diz: é exagero pensar assim, Deus não quer isso tudo de você. É exagero você fazer essas coisas. Deus entende que você precisa se preocupar com a sua casa. Deus entende que você precisa se preocupar com essas coisas. Egoísta, insensível. Será que não percebe que existem valores que são muito mais altos do que a gente? Existem valores em Deus, nas coisas de Deus, que são mais importantes do que nós. O pastor não é mais importante que a igreja. O pastor não é mais importante que a Bíblia. Os líderes não são mais importantes. Nós não somos mais importantes que a palavra de Deus. Eu não sou mais importante que um livro. Não, você não é mais importante que a santa palavra de Deus. Então estar insensível àquilo que é mais importante do que eu é uma insensibilidade espiritual profunda. Sim, eu devo me preocupar, sim. Eu devo sim. Tudo para esse irmão vamos orar. Tudo para esse irmão é orar. E não seria? Irmão, mas a gente tem que se mexer também. Mas não seria o mais importante orar? Não seria o mais importante orar? A espiritualidade de Urias incomoda, ela ofende Davi, e ele quer dar um jeito de tirar esse homem de perto dele, porque a insensibilidade de Davi é tão profunda, que a presença de Urias falando de arca do Senhor, falando de que o exército está na guerra, ele não pode ir para casa, incomoda. Se você está incomodado com alguém que é crente demais, talvez a sua espiritualidade, alguém que chama para poder colocar as coisas diante de Deus, e você diz assim: não é tudo que Deus tem que fazer. A Bíblia diz que Deus opera em nós tanto querer como efetuar. Tanto querer como efetuar. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. A Bíblia diz que Deus faz em nós tanto querer, ou seja, se você quer porque Deus quis as coisas dele, tanto querer como efetuar, ou seja, até o você fazer, Deus tem que estar por detrás fazendo isso, Deus tem que estar junto fazendo isso. Ou nós pensamos que temos tanta liberdade, conforme a nossa insensibilidade diz, a espiritualidade de Urias incomoda e ameaça o ato de manter o pecado dele escondido. Eu preciso fazer alguma coisa. Quem perde a sensibilidade quer afastar o espelho que lhe confronta. Quem perde a sensibilidade quer afastar o espelho que lhe confronta. Por isso tantas pessoas vêm no culto e depois somem. Inventa, por causa disso, porque aconteceu aquilo, porque o irmão, porque o pastor, porque a Bíblia, porque o culto, porque o louvor. Não, é a insensibilidade espiritual que te tirou do lugar aonde Deus queria que você estivesse. Mas eu quero falar para um povo que quer retornar à sensibilidade espiritual, que não quer ficar de fora daquilo que Deus quer que você esteja. E alguém pode dizer amém essa manhã? A verdadeira espiritualidade, ela não deixa o pecado ficar escondido. A verdadeira espiritualidade permite Deus denunciar o pecado, porque o maior, ou um dos maiores pecados do nosso tempo, não é mentira, não é hipocrisia, talvez nem seja imoralidade sexual, como nós tanto consideramos como um pecado horrível. Um dos maiores pecados do nosso tempo é a falta de sensibilidade sobre as coisas de Deus, a falta de sensibilidade sobre a santa presença de Deus, a falta de sensibilidade e reverência num sangue santo, que é o sangue do nosso Senhor Jesus, a falta de reverência a um Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que vimos a sua glória, e Ele deu a sua vida por nós. É uma falta de reverência nós não darmos toda a nossa vida em devoção a Ele.
E esta é a realidade, o maior pecado do nosso tempo, a falta de sensibilidade. Isso é um pecado. E a Bíblia diz em Provérbios 28:13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa alcançará misericórdia. O que te traz prosperidade, antes de mais nada, é a confissão de pecados que estão escondidos. É isso, o texto diz que há prosperidade nisso. Eu quero terminar, me ajude. O texto diz assim, que Davi, quando Urias não foi para casa, vamos lá no versículo 13, ele convidou Urias para poder comer, beber, falou: vou embebedar esse rapaz vai para casa, ele vai para casa. O texto diz que Davi faz tudo isso, e aí ele não vai para casa, ele continua lá. Davi precisa mudar a estratégia. Davi vive como se Deus não estivesse vendo. Davi começa a fazer as coisas como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse presente. Quem perdeu a sensibilidade espiritual vai querer manipular a história. Sabe qual é o sinal que você perdeu a sensibilidade espiritual? Quando você quer manipular a história. E Deus não quer manipuladores, Deus quer crentes dependentes. Amém? Deus quer gente que confia que Ele está na frente. Mas é bonito cantar, Deus vai na frente, abrindo o caminho, mas a gente quer ir na frente manipulando o caminho. Davi era esse homem que estava manipulando. A sua insensibilidade espiritual denuncia isso. A insensibilidade espiritual quer remover gente que denuncia, que é um espelho da nossa insensibilidade. Não deveria nos ofender, deveria nos dobrar. Gente que ora mais do que nós, gente que busca Deus mais do que nós, deve nos dobrar a mais diante de Deus, não nos ofender. Gente que se porta com modéstia, com piedade, se veste para a glória de Deus, não deveria nos ofender, deveria nos dobrar. Quando Deus quer manter pessoas com um nível espiritual ativo próximo de você, não olhe nesse espelho e repudie, retorne a Deus. Retorne a Deus, retorne a Deus, e não faça como Davi, não ofereça a tua bebida, não ofereça a tua carnalidade. Acredite que Deus quer trazer a sensibilidade para a tua vida, porque Ele tem planos para a tua vida. Às vezes os crentes se incomodam com o crente que fala assim: ó, irmão, eu não faço isso. Tem gente que se incomoda quando a gente vai falar assim: ó, eu não bebo. O crente fala: ah, mas beber não é pecado. Irmão, se isso te ofende, dizer que não bebo, se isso te ofende, então é um problema na sua sensibilidade espiritual. Você deveria estar em paz, ou você deveria olhar e dizer o seguinte: por quê? O que acontece? As pessoas ainda ficam discutindo. Irmãos, eu vou ter que falar essas coisas, amém? Posso falar? Pode mesmo. Alguém fala assim: você não ouve música secular, dessas músicas que estão rolando aí? Eu falo: não ouço não. E o insensível espiritualmente fala: vixe, que é isso, puritano demais. Talvez esse espelho deveria não ofender a tua vida, deveria te dobrar e falar assim: por quê? Por quê? Por quê? Porque isso é importante para ele e talvez para mim não é. Porque talvez a sua sensibilidade espiritual está te tirando de lugares aonde Deus quer que você esteja. A falta de sensibilidade espiritual está removendo as pessoas que Deus quer perto de você, para te levar a uma vida mais santa, para te levar a uma vida mais separada, para que Deus cumpra o propósito na tua vida. Tem gente que está aqui hoje, que talvez não vai voltar, porque a sua insensibilidade não vai deixar. Mas eu te dizer uma coisa: há ainda esperança para você. Amém? Ainda há esperança ainda para você. Se você olhar e falar assim: eu sou essa pessoa que está insensível a Deus, eu volto porque eu quero que Deus me mude. Mais alguém aqui? Amém? Amém? Davi era tão sensível a Deus. Irmãos, eu preciso de tempo para terminar isso. Vocês me dão mais 10 minutos? Me dá mesmo, de verdade, de coração. Eu sei que a sua barriga deve estar... Mas, por favor, mais 10 minutos. Davi era tão sensível a Deus. Era tão sensível a Deus. Alguém dando glória a Deus. Que
os seus guerreiros lhe trouxe água do poço de Belém, 2 Samuel 24, 14 e 17, diz que Davi estava na guerra, o poço de Belém estava lá, na casinha de força ali do Rafa, do Érito, do Cícero, e aqui no meio o exército dos filisteus. Davi, no meio dos seus guerreiros, fala: se eu pudesse tomar a água lá do poço de Belém. 3 guerreiros, os seus 3 maiores guerreiros, ouvem isso? Deixa com a gente. O texto diz que os guerreiros passam no meio do exército dos filisteus, pegam a água do poço e trazem a água para Davi, meu rei. Quando Davi olha para aquilo, ele não é o Davi insensível de 2 Samuel 11, que talvez faria assim: obrigado, meus guerreiros, muito boa água de Belém. Ele não faz isso. A sensibilidade espiritual de Davi, bota o texto, não tira o texto, fica o texto, aí ó, o texto diz assim, não, eu falei 2 Samuel 23, 14, aí, 2 Samuel 23, 14, ele pega a água, e o que ele faz? Davi estava num lugar forte, a guarnição dos filisteus em Belém, continua, 15, e Davi teve desejo e disse: quem dera beber, passo 16, então aqueles 3 poderosos romperam o arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém, que está junto da porta, tomaram e trouxeram a Davi, porém, olha o que ele fez, ele não quis beber o que ele fez com a água, segue rapidinho, tá? Derramou diante do Senhor. Que homem sensível que nós não vemos em 2 Samuel. Ele disse assim, depois nos versículos posteriores, ele diz assim: eu não posso beber sangue, mas sabe de uma coisa? Vocês fizeram algo que Deus é digno. E o texto diz que ele vira a água e derrama toda diante do Senhor e não toma ela, porque nós vemos aqui um homem sensível. É esse Davi que Deus quer. Deus quer que você se derrame a Ele novamente como uma água, que você possa se derramar por completo. Eu quero terminar no versículo de número 15. Davi escreve uma carta. Olha, irmãos, eu por isso que aqui eu fiquei com raiva de Davi ontem. Aí minha esposa disse assim: eu estou com raiva que não vai dormir. Que eu estava com a luz acesa ainda do quarto, e eu estava assim, eu estou com raiva de Davi, porque olha o que Davi faz, ele escreve uma carta, dizendo assim na carta, coloca Urias na frente da guerra, e afasta, para que ele morra, ele seja morto. Só que o que deu mais raiva, irmãos, é que a insensibilidade de Davi, o abismo que ele estava insensível diante de Deus era tão profundo, que ele dá essa carta pelas mãos de Urias. Urias era tão submisso que não era curioso. Urias era tão submisso, tão sensível a Deus e à vontade do rei, que ele não era intrometido, porque se ele abrisse a carta, imagina a decepção com o rei de Israel. Urias morre sem conhecer o rei insensível que estava o governando. Não pensa que pessoas insensíveis são fáceis de descobrir. Davi não foi descoberto se Deus não denunciasse isso. Deus está denunciando hoje a sua insensibilidade espiritual, mas Ele não está te julgando. Ele está dizendo: eu quero o teu retorno. Eu quero o teu retorno espiritual. Eu quero que você volte. Eu quero que você volte. O texto diz assim, que ele mandou Urias levar a carta para Joabe. Oh, Davi, você me decepcionou, Davi, mas se Deus te ama, eu vou ter que te amar também. O texto diz que aconteceu que, tendo Joabe observado a cidade, pôs Urias. Joabe era um homem de sangue. Ele não estava nem aí. É para matar um soldado? Beleza, vou obedecer ao rei. Ele olhou a carta. Beleza.
Joabe vai lá e faz isso, e o texto diz que caíram servos, além da morte de Urias, envolveu outras pessoas ainda. Sangue inocente, não só de Urias, mas de outros, estavam na mão de um insensível rei. A insensibilidade de Davi causa um ataque direto contra a consciência, porque se ele não podia remover a presença de Urias dele, ele fala assim: eu vou ter que remover então ele da minha consciência. Ele está na minha consciência. Mas aí a Bíblia vem e diz para nós em 1 Timóteo 1,19: conservando a fé e a boa consciência. Deus já está falando com você, o quanto você possa estar sensível, mas essa consciência você está querendo remover. Mas a Bíblia diz: conserva a fé e a boa consciência. Por que, Senhor? Porque eu tenho que conservar a fé e a boa consciência? Porque alguns rejeitaram e fizeram um naufrágio da fé e não estão mais aqui. Mas se essa palavra está chegando aos teus ouvidos, Deus está dizendo a você: é possível que você saia da insensibilidade ainda esta manhã. A insensibilidade quer remover todas as lembranças de uma boa consciência de Deus. Mas deixa eu te dizer isso, irmãos, eu preciso falar isso. Esse Davi não tinha essa consciência insensível, porque quando ele recusa matar Saul, alguém lembra disso? Ele recusou matar Saul. E por que ele recusou matar Saul? Porque na sua consciência, mesmo Saul sendo um rei mau, perseguindo ele, querendo matar ele, querendo acabar com ele, declaradamente, a sua consciência dizia: este é o ungido do Senhor. Eu não toco no ungido do Senhor. Eu não toco no ungido do Senhor. A sensibilidade precisa voltar. A sensibilidade precisa voltar, porque a maior vitória de Davi foi não tocar em Saul. E por que ele não toca em Saul? Porque a sua consciência estava presente, conservada. Se a sua consciência fosse a consciência de 2 Samuel 11, ele mataria Saul. Talvez você está matando coisas que Deus quer que você conserva, que é o meio do qual ele vai medir a tua submissão. E ao me medir na sua submissão, Deus te coloca aonde ele quer te colocar. Porque Davi é o rei de Israel porque foi submisso a um Saul. Por quê, pastor? Porque tinha um Saul dentro dele. Para arrancar o Saul de dentro dele, esse Saul tem que estar diante dos olhos. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Faz diferença ter nessa igreja para você uma mensagem bíblica? Faz diferença. Então, se faz diferença, não seja insensível. Mantenha essa consciência. Faz diferença ter caráter numa liderança. Faz diferença para você. Então tenha isso conservado na sua consciência. Faz diferença ter seriedade no louvor. Faz seriedade ter professores sérios. Faz diferença ter irmãos com um coração sensível à obra de Deus. Talvez a gente olha por irmão lá, o Dário e a Vanessa, e a gente olha: obrigado, irmãos, de nos ajudar. Mas deixa eu dizer uma coisa: o sensível vai dizer o seguinte: irmãos, irmão Dário, irmã Vanessa, eu estou completamente grato a Deus pelo coração pelo qual vocês fazem a obra de Deus. Isso é um coração sensível. O coração insensível não considera que isso faz diferença. Mas nessa manhã Deus quer nos visitar, porque havia um homem também na escritura, em Juízes 16:20, que ele foi insensível àquilo que Deus estava fazendo, e o texto diz que Deus retirou o Espírito Santo dele. Quando Deus sai, você perde a fome. Quando Deus sai, perde a adoração. Quando Deus sai, você perde a reverência. Quando Deus sai, perde o temor. Quando Deus sai, a glória a Deus não sai mais. Mas quando Deus está, o amém cabe em qualquer lugar. O aleluia, o glória a Deus, o bendito seja o nome do Senhor, a reverência, o temor, a gratidão, o levantar as mãos, o aplaudir o Senhor, o glorificar o Senhor, está presente naqueles que estão sensíveis à voz de Deus. Deixa eu terminar. Deus tem um retorno para você, senão não fecho direito. Deus tem um retorno para você em capítulo 12 de 2 Samuel, eu termino.
Eu termino. 2 Samuel 12:2. Deus não esquece daqueles que são seus, mesmo eles estando insensíveis. O texto diz em 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 1, o texto diz exatamente assim: o Senhor enviou Natã. Pergunte para mim, o que significa o nome Natã? Pergunte. Natã significa dom, presente de Deus. O texto está dizendo para um rei insensível, para crentes insensíveis, Deus está enviando hoje um Natã. Deus está enviando hoje um presente. Deus está enviando um dom, uma dádiva. E qual é a dádiva? Te alertar, te denunciar a insensibilidade, para te trazer de volta. Olha que coisa linda. Deus envia um Natã na casa de Davi. Deus envia um Natã agora na tua vida. E o dom de Deus, o presente de Deus. E vai dizer, e apresentando-se a ele, ele começou a contar uma historinha. Eu terminei a história agora. Ele conta uma historinha, porque ele conta assim: Davi tinha 2 homens. Tinha um rico e tinha um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma ovelhinha. E aí ele começa a contar uma história de pastor. Uma história de pastor para pastor. Nessa manhã o Espírito Santo está contando uma história de crente para crente, para trazer de volta o teu coração. E ele está contando essa história para Davi. E ele diz: havia 2 pastores. E Davi: pastor? Eu sou um. 2 pastores, só que um era rico, tinha muitas ovelhas, o outro tinha uma só. O rico, quando veio um viajante, Davi, sabe o que ele fez? Ele pegou aquela ovelhinha do pobre, matou a ovelhinha do pobre e deu de comer para o viajante. Davi: esse homem é digno de morte. Esse homem é digno de morte. E aí o que acontece? Natã, diante do furor acendido de Davi, ele diz assim: oh Davi, sabe quem é o homem rico, Davi? És tu, Davi. Você que pegou a ovelhinha do pobre, matou ela, e você fez muito mal. E o texto diz que Davi, que tinha a cabeça de rei, mas tinha perdido o coração do pastor, é agora resgatado por Deus, porque no versículo de número 12 do capítulo 12, versículo 13, disse Davi, diante do dom de Deus enviado, diante do presente de Deus enviado: pequei contra o Senhor. Davi aqui retorna, e ele retorna ao lugar de que ele nunca deveria ter saído. O que me ajuda a retornar à sensibilidade espiritual? Responda a esta palavra agora. Não deixa para amanhã. Clame com todo o seu coração e deixe o Espírito Santo te trazer. E entenda que não há outro lugar para você. Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, e onde estiver, esse lugar que você nunca deveria sair. Eu quero estender ainda, eu sei que o nosso tempo está avançado, mas eu quero estender esse lugar. Se você quer vir aqui orar, eu quero estender esse lugar para você. Se a igreja puder ficar de pé, para que você possa tomar esse lugar. Ou se você quiser ir mesmo, de joelhos onde você está. Mas se você quer vir à frente, eu quero orar com você. Se você olha para essa palavra: eu sou um Davi, pastor. Eu sou um Davi, eu não posso sair desse lugar. Não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
Responda ao Espírito Santo. Venha, 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 vamos orar, venha. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar? Há uma porta aberta para aqueles que querem ir mais profundo. E onde estiver, clamar pela glória. Se você sentir liberdade de orar com seu irmão, pode orar. Quem já pisou, e quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar. Ah, meu Deus! Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Renova, meus irmãos, Senhor, traga de volta a sensibilidade espiritual. Glória.
O seu lugar é na presença de Deus. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de O Senhor está entregando dons espirituais, queimando coisas em alguns corações essa manhã. E Ele está trazendo lembranças para te trazer a um retorno espiritual. Há pessoas aqui que estão essa manhã perguntando: será que Deus tem um propósito, um plano para a minha vida? Ele está te respondendo agora. Ele manda te dizer agora: sim, há um plano, há um propósito para a tua vida ainda. E Ele está queimando agora no teu coração. Talvez você pergunte por que não aconteceu, porque Ele hoje está dando um valor para que você possa buscar. Porque até o momento você considerou normal, você considerou distante, mas desta manhã o Espírito Santo está dizendo: está perto, está perto. Essa é a sensibilidade espiritual de volta. Está perto aquilo que Deus te deu, está perto aquilo que Ele entregou, está perto aquilo que Ele quer fazer.
Há um presente, há um dom de Deus que Ele nos enviou essa manhã. E é uma manhã de retorno espiritual para crentes, para servos de Deus, para pessoas que estão aqui nos visitando também. Deus está dizendo: você precisa estar de volta. Não seja insensível à voz do Espírito aqui. Ah, você é um guerreiro de Deus. Você é uma guerreira de Deus. Ah, Ele te escolheu dentre as malhadas. Saia do terraço e vem para as guerras do Senhor. E venha para as guerras do Senhor, pois Ele te escolheu no ventre. Pois Ele te escolheu. Aí você está pensando: será que sou eu? Sim, é você. É você a quem Deus está falando. Ah, então volte essa manhã. A tua oração é simples: sim, Senhor, eu pequei estando insensível. Eu quero me voltar agora. Você pode fechar os seus olhos ainda antes de terminarmos. E você pode orar assim comigo: Senhor, obrigado, porque me visitou com Natan. O meu Senhor Jesus é o nosso Natan. Então, Senhor, eu digo que pequei, diga isso, e me retorno aos teus pés para fazer, para viver tudo que o Senhor preparou para mim. Aqueles que creem, aplaudam o Senhor. Quem recebeu essa palavra, aplauda assim. E quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, sabe viver. Não nos tira desse lugar, Senhor. Onde estiver, se você de fato creu no que foi ministrado e você retornou a uma sensibilidade espiritual, eu vejo pessoas Deus usando em ambientes familiares, em ambientes de trabalho, os seus olhos sendo abertos e você olhando: eu nunca tinha visto isso aqui, eu nunca tinha visto isso aqui na minha casa, e Deus te dando palavra na boca para falar. Porque Deus, nesta manhã, se você creu, recebeu essa palavra, ela foi para você. A tua sensibilidade espiritual, ela foi aguçada, e você vai perceber coisas que você vai dizer assim: Deus está falando aqui, Deus está se movendo aqui. E você vai começar a se mover nisso. E você vai ver o quanto você foi chamado por Deus para ser um instrumento dele, aí nesse trabalho, aí nesta casa, aí nessa família onde você está. Alguém pode crer junto comigo? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito seja com a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu domingo. Dá um abraço ao seu irmão. Louvado seja o Senhor. Tua presença